A principal habilidade que o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou o DPO, deve ter para trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? A primeira coisa que você deve saber é que as únicas funções ou atribuições desse profissional estão no artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados. E quais são elas? Se comunicar com o titular, se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dar treinamento aos empregados e contratados da empresa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, tudo gira em torno de... Antes de eu te falar, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, sem precisar trocar de profissão, agregando esse novo serviço ao teu portfólio, aumentando mais de R$ 18.000 na sua renda mensal. Seria interessante aumentar mais de R$ 18.000 na sua renda mensal? Se sim, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo diário. E qual é essa habilidade que está presente em todos os incisos do artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados? A comunicação. Vamos lá de novo? Comunicar com o titular, comunicar com a autoridade nacional, dar treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo gira em torno da comunicação. Então, a maior e a principal habilidade que você precisa ter é a comunicação. Mas não é qualquer tipo de comunicação. É uma comunicação para cada tipo de canal. Como assim canal, Silvia? Vamos analisar? Primeiro, quando você vai se comunicar com o titular. Quem é o titular? Eu, você, todas as pessoas que estão vivas, as pessoas naturais. E muitas delas não entendem nada da técnica ou da linguagem jurídica ou da linguagem técnica sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a sua habilidade é aprender a comunicação simples, clara, que não deixe dúvida naquele titular quando você dá uma informação a ele. Então, faça esse exercício. Quando você for fazer uma resposta, teste com uma criança. Se uma criança menor de 12 anos entender o que você está falando, você está se comunicando claramente. Óbvio, o titular às vezes é uma pessoa sem estudo, ou com pouco estudo, ou pior, com dificuldade de interpretação de texto, que é o que mais está acontecendo hoje em dia. Inclusive, existe um estudo científico que diz que esta geração de agora tem o QI menor do que dos seus pais. E isso é a primeira vez que acontece na história da humanidade. Significa que eles têm mais dificuldade de entender. Então, você tem que se comunicar com o titular de uma forma muito clara e muito simples. Nada de usar informações técnicas e nem linguagem jurídica. O mais simples, como se uma criança pudesse entender o que você fala. É uma linguagem informal. No segundo ponto, que é se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aí sim, você pode usar e deve usar uma linguagem técnica, jurídica e formal. Afinal de contas, são os profissionais que estão, além de regulamentando a lei, eles entendem da lei, eles precisam que você se comunique no padrão deles, ou seja, de uma forma formal. Então, como o titular é informal e simples, com a NPD é formal e pode ser técnico sim, para que você demonstre para a autoridade nacional que você sabe o que você está fazendo ali, que você entende os termos técnicos da Lei Geral de Proteção de Dados e eles são obrigados a conhecer também. E quando você for dar o treinamento, que também é uma forma de comunicação? Gente, lembra, imagina que você recebe um e-mail na sua empresa dizendo assim: amanhã nós teremos um treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Qual você acha que é a reação desse empregado ou desse contratado? Uhul, que legal, nós vamos perder metade de um dia estudando uma lei. Lógico que não. Eles estão com muita raiva. Eles estão muito decepcionados. Eles estão muito contrariados. Afinal de contas, eles não querem, número 1, aprender a lei. Número 2, perder tempo. Eles estão com a agenda lotada, eles estão cheios de relatórios, cheios de reuniões, cheios de prazos, cheios de coisas para fazer e vão perder tempo ouvindo você falar sobre uma lei que para eles não faz nenhum sentido. Então, nesse momento, você tem que aprender a usar uma linguagem persuasiva. Uma linguagem persuasiva é aquela linguagem que
prende aquela pessoa a você. A melhor forma de usar uma linguagem persuasiva é contando histórias. Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? E se você for analisar a Bíblia é a história do povo judeu e a história de Jesus Cristo? Ou seja, porque a Bíblia é tão lida? Porque ela conta histórias. Histórias de dificuldade, histórias de guerra, histórias de superação, histórias de salvação, histórias de esperança. Então, quando você conta uma história, você prende a atenção desse público. Então, pensa, eles não querem passar por aquele treinamento. Você tem que trazer uma linguagem que seja persuasiva e que seja atraente. E a melhor forma de fazer isso é contando histórias. Então, respondendo à pergunta, a maior habilidade que o encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou DPO precisa ter é saber se comunicar em cada local de uma forma específica para que possa conectar com a pessoa que está recebendo aquela comunicação. Você sabia disso? Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Inclusive outras habilidades que você precisa além do conhecimento da lei? Participe do curso básico completo, gratuito, que está acontecendo entre os dias 11 e 31 de março. Completamente gratuito, ao vivo e online. E para você se matricular gratuitamente, clica no link que está na descrição desse vídeo e acompanha a gente aqui nas redes sociais. E também, se este conteúdo fez sentido para você, antes de ir embora, aperta o like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.